Um pouco com a gente sobre a influência dos espaços, e se os espaços influenciam a gente no que a gente vai ser no futuro. Eu trago a Josilene, que é neuropsicopedagoga. Isso. Ei, conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Eu sou pedagoga, minha especialização em neuropsicopedagogia, sou especialista na primeira infância também, e fiz também psicopedagogia, então é tudo junto ali, né? Nunca parou de estudar, né? Não paro, eu amo estudar. E também sou educadora parental, né? Então estou nessa linha de ajudar os pais a construir seres humanos melhores. Esse é o maior desafio. É um grande desafio. Eu falo assim, o maior desafio de tu ter filho é tu fazer desse ser um bom ser humano. É difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é tanta correria e às vezes a gente acaba terceirizando isso inconscientemente. Não é que a gente queira fazer isso, a gente ama demais os nossos filhos, mas às vezes a gente terceiriza até mesmo a educação, a atenção para escolas e hoje em dia também muitas influencers, né, que estão educando nossos filhos. Então a gente precisa ter muito cuidado. A internet que está educando, né? Enfim, Jo, primeira casa do ser humano. Eu falo que a primeira casa do ser humano é a barriga. Isso, é a primeira casinha, né? Eu sempre falo. Casa. A primeira casinha dele é a nossa barriga, o ventre ali. O ventre, isso. E ali a gente já tem estímulos, né, do ambiente que a gente está. Por isso que tem todo um cuidado quando a mulher está grávida. Desde a alimentação, né, o que consome, o que faz, porque tudo já influencia no bebê. Exatamente. Na neurologia ali, na tua área, o que isso influencia, o que se entende como esse lar que é a barriga? Então, eu falo que a primeira casinha do bebê, a gente precisa cuidar muito bem, né? Que ali, por volta do 6º mês de gestação, o bebê ele já começa a ouvir os sons, né? O externo. Então, se o ambiente ele é estressor, ele é barulhento, ele é agitado, a mamãe fica muito mais ansiosa, tudo isso passa para o bebê que está no meu livro Maternar. Né? Eu sou uma das escritoras, são 28 autoras, e eu falo sobre isso, né? O quanto é importante a mamãe se cuidar nesse período. Que geralmente, Lid, que a gente se descobriu grávida, o que é o nosso pensamento, né? Foi meu pensamento, tenho 2 filhos, né? E foi meu pensamento, vou aproveitar para trabalhar um monte, porque depois eu vou parar para cuidar do bebê, né? Vou ter a licença maternidade, e aí a gente se sobrecarrega e muitas vezes aquela adrenalina, aquele cortisol passa para o nosso bebê. Então ele começa a perceber que o mundo, assim, ele é muito agitado. Por isso também que a gente vê quantas crianças que já nascem assim, com super estimulada, né? Antigamente, as crianças demoravam para abrir os olhinhos. Demoravam para andar? Hoje em dia, com um mês, já estão sorrindo, já estão querendo falar. Já é muito estímulo. Então, desde a gestação, é muito estímulo. Vem também da alimentação, vem do estilo de vida. Né? Isso não é regra para todos, mas acontece muito. Então... A gestação é o primeiro ambiente do ser humano, né? Tanto que eu falo que a nossa primeira casa é a nossa mãe. Isso. Nasceu. Aí a gente pensa no quartinho do bebê. Tudo colorido, ou agora também tem uma tendência muito de quartinhos preto e branco. Ou mais sem cores, assim, nudes, assim, né? E bege, tá muito nessa linha de quarto de bebê bem neutro. Dentro da psicologia, o que a gente tem que pensar quando pensa num quarto de criança, de bebê? A questão de autonomia, dos estímulos, até da segurança, né? O que isso influencia e carreta da criança? Aí a gente junta, né? A psicologia com a arquitetura. Sim. Esse é o nosso foco, né? Aqui. Então, assim, primeiro... Vamos desmistificar isso, né? Educar. Qual é o ambiente educador? A gente sempre pensa que é a escola. Primeira coisa que vem na mente. Né? Ambiente educador é a escola. Mas a criança, ela aprende em todos os ambientes que ela vive. Todos. E eu sempre falo que não é só o pai e a mãe que educa. São todos que estão ao redor. Todos os adultos de referência dela. Então, quando uma criança
está diante da família, né? O avô, o pai, a avó, o tio, o vizinho, todos os adultos que têm contato com essa criança, eles estão educando de uma forma positiva ou negativa, influencia. E olhando para o quarto, né, essa preparação para a chegada do bebê, a gente sempre pensa em tudo, né? Na roupinha, o colchão tem que ser o mais macio, o cobertorzinho tem que ser aquele mais delicado, né? As cores e tudo. Só que a gente precisa também pensar se essa criança vai se sentir pertencente a este ambiente. Esse ambiente é preparado para ela. Por quê? A criança, ela observa o mundo para viver no mundo. Ela observa o que os outros fazem para viver no mundo. Então, esse ambiente, ele precisa estar preparado para a chegada desse bebê e focando no desenvolvimento dele. Então, a gente precisa perceber que esse ambiente, ele vai ter autonomia, vai gerar autonomia para ele. Essa criança, ela vai conseguir pegar a roupinha, claro, quando crescer, né? Para pegar a roupinha dela, para pegar o brinquedo. Ou até descer, subir no berço. Exatamente, que tem aquelas camas montessorianas, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Mas não vai ficar uma estética muito boa. Tem gente que pensa muito na estética. Talvez não, né? Hoje em dia tem muitos recursos para ficar bonito e ser realmente algo que a criança vai trazer autonomia para a criança. Mas temos que pensar na criança. Ela se sente pertencente, porque se você está num ambiente que você não consegue pegar um copo d'água sem pedir permissão, né? Porque se a criança precisa de um adulto para pegar um copo d'água, né? Ou pegar uma roupa, ou pegar um brinquedo, ela não se sente pertencente. Ela não pertence, aquele ambiente não é dela. Ela é do adulto. Ela precisa pedir para o adulto pegar. Então, é nesse ponto de vista que a gente tem que olhar quando está preparando a casinha do bebê, o quarto do bebê. O quarto. E tu sabe que na arquitetura é um desafio, né? Porque realmente tu tem que pensar no bebê, mas tu também tem que pensar na funcionalidade da mãe. Sim. Que vai ter muitas demandas ali com o bebê. Um dos maiores desafios que eu, ao meu ver, né, como arquiteta, como profissional, o quarto do bebê é a iluminação. Porque é um bebê que ele fica no berço, olhando para cima. E a luz está no teto. Ou, né? Ou, a maioria das vezes, as pessoas nem param para pensar nisso. Então, quando o bebê abre o olho, já vem aquela luz na cara dele. O adulto tem esse costume de pensar que sempre o ambiente está escuro. Que é a luz branca. É verdade. Aí tu pensa pro bebê que ainda está aprendendo a enxergar. Quando ele abre o olho, tem aquela luz branca em cima dele. Então, isso já não é um estímulo bom, né? A questão de tu pensar num berço, tu pensar na segurança dele quando pequeno e na autonomia dele depois ali dos 2 anos, quando já tá andando. Então, a gente tem que pensar nessa evolução, né? No passar dos anos do bebê, da criança, como que a criança dorme, né, de barriga para cima. Então, não vamos botar uma luz na cara dela. Qual que é o estímulo que tu vai botar ali? Há muitos anos foi muito aquele brinquedinho, como é que é o nome? Mobile, né? Aí o mobile que fica ali. Gente, eu fico pensando assim, eu não sei como psicóloga, mas como arquiteta. A criança acabou de sair do útero, da barriga. Ele abre o olho, toda vez que ele abre o olho, tem um monte de coisa girando na cabeça dele. Esses muitos estímulos, eles atrapalham. É muita coisa. Hoje em dia, a gente vê crianças com um mêsinho já no supermercado. O barulho, né? Sem contar a imensidão de vírus, bactérias e tudo, hoje, né? Que existe. Então, a gente não se tem mais esse cuidado, esse pensar, né, em se resguardar para que a criança crie anticorpos para estar ali. Então, esse excesso de estímulo vai acabar afetando ele daqui a pouco, daqui mais um tempo. Aí chega lá na educação fundamental, ele tem TDAH, mas será? Ele fica entediado. Sabe? Por quê? Porque é muito estímulo. Então, é muita coisa para ele pensar, muita coisa para ele ver, e o cérebro ele não quer perder nada. Ele quer estar atenção em tudo. Pode ver que uma criança ele está prestando atenção em tudo. Então, é preciso a gente cuidar com isso.
Nem tão pouco estímulo, mas nem muito, né? Exato. Sabe? Saber dosar. Tudo é uma questão de equilíbrio. Eu sempre penso no equilíbrio, né? Porque a gente, às vezes, precisa estimular um pouco mais, às vezes, vamos dar um tempo, vamos, né, mais a natureza, mais resguardado, para que ele possa ter isso, ter essa calma, não gerar mais ansiedade, que tudo esse excesso de estímulos gera ansiedade na criança. Até mesmo em nós, né? A gente vai em algum lugar que tem muito estímulo, às vezes muita gente, muito barulho, a gente já sai cansada. Agora imagina a criança. Não, pensa a criança ir para o quarto dela dormir e a luz é branca. Não vai dormir. É mais estímulo, né? A criança vai para o quarto dela dormir e o quarto é preto. Projeto de quarto de bebê preto. Sim. Então, a primeiro momento, mas é uma criança tranquila, não incomoda. Gente, isso tudo influencia. Desde do comportamento humano para a educação da criança, como da arquitetura, né? Sim. Do que tu tá dando de elementos, de possibilidade dentro da arquitetura, da ergonomia, do design ali, para ela poder se desenvolvendo e se educando, porque não é só escola. Sim. E a escola? Eu acho, como arquiteta, que a gente podia melhorar muito questões arquitetônicas. Com certeza, Porque fora as cores primárias, a escola é cor primária. Eu acho que é um dos únicos estímulos que é usado ali dentro da arquitetura para a escola, né? A escola, eu digo que desde sempre é a mesma coisa, né? É o mesmo padrão, E aquelas cadeiras uma atrás da outra, as crianças têm que ficar quietinhas, tem que, né, absorver o conteúdo e tem mostrar que aprendeu, enfim. Eu acredito, né, é um sonho meu, né, uma utopia minha, de que isso mude um dia, né? Porque eu gosto muito de rodas de conversa. Então, sempre quando eu estava em sala de aula, era muita roda de conversa. E isso, para mim, desde a educação infantil, é fundamental, porque você está olho no olho com o outro. E você vai ter a sua vez de falar e de ouvir. Então, quando você percebe, e a gente vai percebendo a reação dos outros, né? Ele está me ouvindo, ele está, né? Agora é o momento dele, eu vou prestar atenção nele. E muitas vezes isso as crianças não têm em casa. Então, está se perdendo essa comunicação. Hoje em dia, por que tem muita criança que tem problemas com a linguagem? Porque não se tem mais comunicação. Então, geralmente é no celular, geralmente a gente não conversa com o bebê, né? Eu faço consultoria nas escolas também, de educação infantil, e às vezes a mãe, ele está com atraso na fala. Você conversa com ele? Mas ele não fala. Ele entende. Como é que foi o seu dia? Você brincou de quê? Você foi no parquinho? Mesmo que ele só babucie, mesmo que ele... Mas que fala e tu não entenda. Exato. Né? Então, é esse estímulo que precisa ter. E muitas vezes a gente, ele não fala, então não vou falar. Entende? Então, precisa ser desse estímulo. E na educação infantil, principalmente, a gente precisa desenvolver isso. E é nessas rodas de conversa que a gente ouve, tem a vez de fala, tem a vez de ouvir, sabe? E aí, isso é importante, que às vezes, quantas crianças, adolescentes interrompem, não sabem conversar, não sabem trocar, não sabem sustentar uma conversa. Né? Então, isso é uma construção. E a escola precisa mudar com relação a isso. Mudar a questão de olhar para o indivíduo não só como nota, não só como desempenho, mas como um indivíduo, um ser social. Eu acho que a escola hoje tem um papel mais fundamental como algo social do que educação em si. Porque educação a gente tem ensinos, né? Sim. Informações, a gente tem na palma da mão. Conteúdo. A gente tem. Isso aí tem muita informação, só querer. E essa questão social é fundamental, principalmente nas escolas. Claro que começa em casa, né? Por exemplo, uma coisa muito importante é que a criança, ela aprende, por exemplo, empatia em casa, vivenciando. Que essa empatia, ela está localizada no córtex pré-frontal, de planejamento, de controle inibitório. Então, quando a criança
vivencia isso, que a gente aprende por repetição, por forte uma emocional. Então, a criança precisa vivenciar isso. Como que ela vivencia? O pai ou a mãe todo dia, repetindo nas ações, as ações, né? Antigamente, eu lembro que meus avós faziam bolo, dividiam com o vizinho. O vizinho que teve nenê, vamos lá levar alguma coisa para ela, vamos ajudar ela, né? Tinha muito disso. Hoje em dia não tem, né? Dificilmente. O vizinho ganhou nenê, o vizinho tá tudo certo, né? Cada um cuida do seu. Não se tem mais isso. Então, é em casa que a gente precisa desenvolver a empatia. E a empatia é algo que perpassa a gente, né? O olhar para o outro, o olhar para você mesmo, né? Que é através dos pais, nossos pais, que a gente aprende quem nós somos. Né? Então, é preciso, tudo isso perpassa pela família. É no ambiente, em casa, que ele aprende isso. Tô falando ali né, um pouco das rodas, das conversas, e eu penso muito isso, assim, a escola, ela ensina conteúdo, mas não ensina as crianças a terem opiniões. Exato. A pensarem por si só, a poderem falar, argumentar. É como se a gente estivesse criando robozinhos, né? Tem foi criado isso, né? Porque, na verdade, a escola, ela foi projetada para indústria. Eles tinham que trabalhar. Tinha que produzir. Tinha que trabalhar e tinha que deixar a criança em algum lugar. E aí, essa criança também precisava ser preparada para o mercado de trabalho. Então, não precisava pensar muito, porque antigamente não tinha muita tecnologia, né? Então, ela precisava ter conhecimento para o mercado de trabalho. Esse era o fundamental. Então, hoje em dia, não. Ele precisa ser um ser crítico. Até mesmo porque, para as informações que chegam até você dizer, não, será que isso aqui é verdade? Deixa eu procurar. Né? Então, eu sempre brinco com meu filho, eu sempre sento ao lado dele, ele assistindo os vídeos lá. Tem hora que eu digo, meu Deus, meu filho, isso aí, será que está certo? Olha só, ele está fazendo isso, está falando aquilo. Será que é certo? Porque eu não vou contra. Eu faço provocações. Né? A minha ideia é fazer provocações, sempre. Fazer ele pensar. Ele pensar. Né? Será que está certo? Olha só. Ele teve essa atitude. Ou até mesmo nos vídeos de meme. Riu porque a pessoa caiu. Olha só, olha, aquilo ali foi sério. Será que é legal rir? Porque está normalizando essa questão de meme. E aí, o que são os memes? A gente acaba indo para o lugar do bullying. Né? A criança caiu ou fez alguma coisa, todo mundo ri. Por quê? Por causa que já está induzido por conta desses vídeos. Né? Então, a gente precisa fazer eles pensarem. Isso aí, será que é legal? Se fosse com você, você ia gostar que risse? E daí eu sempre pergunto para ele. Aí ele, às vezes, ele traz, meu filho, né? Traz alguma coisa assim de... mãe, teve... fulano fez bullying com tal. Eu digo, tá, e você riu? Aí ele... mãe, eu ri. Digo, então você fez bullying também. Porque, querendo ou não, riu. Deu... Sim, e quem faz bullying faz porque quer a risada dos outros. Exatamente. Quer a atenção dos outros. Exatamente. Então, assim, é muito mais. Então, se a gente não tem esse espaço na vida dos filhos, como é que eu vou provocá-lo? Ser um ser crítico. É importante a gente ter isso. E muitas vezes é engraçado que, nesses momentos, ele diz assim para mim, mãe, vamos jogar? Vamos brincar? Às vezes está cheio de louça, cheio de coisas para fazer, um monte de coisa que mulher quase não tem, né? Então, aí a louça vai ficar. Não vai sumir, infelizmente. Vai ficar ali. E aí eu vou brincar, vou jogar frescobol, vou jogar alguma coisa com ele. E daí vem essas demandas. Mãe, sabia que fulano, tal. Digo, filho, conta mais. Aí eu falo, e por que será que ele fez isso? O que ele queria com isso? Aí eu vou provocando até ele pensar, sabe? Porque tem que vir de dentro. Porque só eu falar vai ficar uma palestra, mãe, coisa chata, isso aí era do teu tempo. Né? Digo, não, mas isso. E se fosse diferente? E se fosse assim? Aí eu começo a provocar e ele tira as conclusões dele. Então, ele pensou por si só. Então, isso que é o E é um momento também fantástico. Que a criança se sente bem para falar. Sim. Né? Para fazer uma reclamação, para dar alguma... Né? Para falar algo que talvez no dia a dia tu lavando a louça ali...
ele fazendo outra coisa, ele não ia parar para conversar, né? Exatamente. Ô, Jo, e como o ambiente, né, físico, seja ele do lar ou da escola, ele pode favorecer ou limitar esse desempenho, né? Esse desenvolvimento da criança. Mais uma vez, gerando a autonomia, né? Esse ambiente, ele gera autonomia para a criança. Né? A criança se sente pertencente. Uma coisa que é fundamental é a criança, a questão emocional da criança. Né? Num ambiente que a criança percebe que errar é humilhante, que errar faz dela diminuir o valor dela, sabe? A criança foi colocar água no copo, derramou água. Quantas vezes? Né? Quantos pais? Poxa, eu acabei de limpar, não sei o quê. Fala um monte e briga. E, poxa, fulano faz melhor que você. Né? Aí tem aquela questão da comparação. Então, esse ambiente, ele estimula ou ele limita? Né? Então, virou a água, ok, temos um problema. Não era para ter derramado, mas nós temos uma solução. O que a gente pode fazer? Vamos limpar. Vai lá, pega um pano, vamos limpar, te ajudo. Sabe? Então, ele vai aprender. É ao contrário de dizer, não, tá tudo bem, pode deixar que a mãe limpa. Não é isso. Né? Que tem muita gente que faz isso. Aí você também está limitando, porque você não está mostrando para a criança o que tem que fazer. Temos um problema, qual é a solução? Né? Então, ok, temos um problema, você derrubou, ok, tá tudo bem. Gente, é só uma água. Vamos limpar. Pega lá um pano, te ajudo, já secamos, ok, beleza. Então, é preciso trazer para a criança, para o adolescente, que aconteceu, ele fez algo que não foi legal, né? E qual é a solução? Então, vamos buscar uma solução para isso. E aí a gente estimula ele a criar possibilidades, a desenvolver o córtex pré-frontal. Né? Como que o cérebro age nessa aprendizagem, né? Da correção, ou às vezes, quebrou o copo e pau, levou um tapa, né? Desse, às vezes, susto. Acontece muito na nossa época, eu acho que era pior, né? A gente, né? Não podia errar. Não podia errar, né? Não podia errar. Como eu falei, não é o erro em si, é como a gente conserta. E assim, muitas vezes, na nossa época, no nosso período de criança, a gente tinha que obedecer. E a gente não sabia por que estava obedecendo. Por que tinha que fazer aquilo ali? Entende? E isso, essa sutileza que a gente precisa ter hoje. Ok, eu não posso derramar a água do copo. Né? Por quê? Porque suja, porque bagunça tudo, porque a próxima pessoa que vai pegar, né, vai chegar ali, vai estar tudo sujo. Então, eu tenho que ter essa consciência. Então, eu não posso fazer e o que eu tenho que fazer depois. Isso desenvolve o córtex pré-frontal, que é aquela questão do planejamento, né? Como é que eu vou fazer depois? Então, é preciso a gente ensinar as crianças não só a obedecer, mas a por que precisa obedecer. E quando a criança erra e ela é corrigida de uma forma que não é estimulante para ela, que eu digo estimulante, que ela vai pensar, né? E o cérebro, ele se desconecta. Eu vou pegar o nosso dinossauro. Isso. Tá? É o cérebro na palma da mão. Se você já ouviu isso não é meu, é do Daniel Siegel. Então, é o autor do livro O Cérebro da Criança e do Adolescente. O cérebro, né? O nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui da testa, a nossa medula espinhal. E aqui é o nosso cérebro primitivo, que eu chamo de cérebro dinossauro. Algo didático, né? Isso aqui eu uso desde da educação infantil até treinamentos corporativos que eu faço. Então, quando o cérebro está diante de uma frustração, diante de uma emoção, até mesmo da alegria que a gente acha tão queridinha, a alegria é só alegria, não é, né? Então, quando está diante de uma emoção muito forte, muito intensa, o cérebro ele se desconecta, é como se ele levantasse mesmo. E só o cérebro dinossauro, ele entra em ação. Então, dinossauro, você já viu filme de dinossauro,
né? Dinossauro não sabe pedir por favor, com licença, obrigada. Ele grita, ele morde, ele faz uma bagunça. Tudo. Destrói tudo. E é a mesma coisa que acontece quando a gente está nesse modo. Né? Você já parou para pensar? Não, perfeito. Quando a gente está no auge de uma emoção, a gente não age direito. Né? Como eu estava falando da alegria, quando você está no ápice de uma emoção muito grande da alegria, quantas vezes uma pessoa disse, eu estou aqui, vou pagar comida para todo mundo, vou pagar uma rodada para todo mundo. E às vezes não tem dinheiro, não tem necessidade daquilo tudo, né? E não pensa. Aí depois, no outro dia, puxa, por que eu fui fazer aquilo? E é por isso que falam que em situações extremas, que a gente vê quem a pessoa é, o fundamento da pessoa, né? Isso. Porque são nessas situações que a pessoa vai agir com o cérebro primitivo, e algumas vão agir com violência, sim, outras vão agir paralisadas. Aí entra também a questão do temperamento, né? Quando você está no ápice de uma emoção e você explode, você geralmente é uma pessoa extrovertida, um colérico, um sanguíneo, que já vai tomar lá da cá, né? Já as pessoas introvertidas, né? Os melancólicos e os fleumáticos, eles vão ficar mais retraídos, vão pensar, alguns choram, alguns vão pensar no que vão falar, ou deixa quieto porque eu não quero me incomodar, né? Então, tem pessoas que reagem de formas diferentes. Deus nos criou singulares, né? Graças a Deus. Mas você sabe que até nos temperamentos, também muda a forma de tu pensar na arquitetura. Exatamente. Né? Tu criar um ambiente mais estimulante para um sanguíneo. Essa criança tem, como é que é, hiperatividade. Geralmente o sanguíneo, grande parte, tem, às vezes leva um diagnóstico porque não entende o seu temperamento, né? Então, já um sanguíneo vai ter que ter um ambiente muito mais organizado, muito mais etiquetado, que ele seja funcional, que ele consiga se localizar ali com facilidade, porque se ele tem que pensar onde está, onde eu coloquei, o que eu fiz, já era, né? Então, ele tem que ser funcional. Olhou, tá ali, foi, pronto, né? Senão ele fica uma bagunça. E aí, quando o ambiente também é bagunçado, aí piora tudo. Piora, né? Tudo. Aí não se acha mais nada, abandona tudo, não termina nada que começa. Exatamente, porque se o ambiente está bagunçado, a nossa mente também fica, né? Já percebeu? Às vezes a casa está meio bagunçada, meu Deus, eu estou cansada, estou me sentindo mal, mas é por conta do ambiente. E também, se você está com a mente muito tumultuada, com muita demanda, você também parece que nenhum ambiente, por mais organizado que seja, ele te dá tranquilidade. Então, uma coisa influencia na outra, né? Tanto o externo quanto o interno. Passando agora para a fase adulta, que eu acho que é o que está acontecendo muito, né, dessa nossa geração, um pouco mais, um pouco menos, né? A gente cresceu em diversos ambientes diferentes, não tão confortáveis, e agora nós adultas estamos querendo nos consertar. Qual é o desafio disso acontecer, ou de a gente deixar para o futuro, né, a poder consertar as pessoas? Então, hoje em dia... Não sei se diria consertar, né, mas... Hoje em dia, realmente, o foco é consertar os adultos, né? Tá muito estressado, tá muito ansioso, e aí vai buscando medicações, né? Não sou contra a medicação, acho que ajuda, né? Também ajuda, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, a gente precisa... a medicação ajuda até um certo ponto, mas você também tem que encontrar estratégias para se autodesenvolver, mecanismos para você lidar com aquilo ali. Né? O mundo não vai parar para você se reconstruir ou para você se curar, né? Você vai ter que continuar, então você vai ter que desenvolver mecanismos para lidar com tudo isso. E cada vez mais o mundo vai estar mais agitado, mais demandas. E enquanto a maioria está buscando, né, consertar, né, digamos assim, o adulto, eu foco na infância, né, que é ali, é a minha paixão. Porque até os 7 anos é formada a personalidade da criança. Eu digo que se eu soubesse disso
quando eu tive meus filhos, eu ia parar a minha vida aos 7 anos. Tá? Né, ou pelo menos diminuir um pouco a carga horária de trabalho, ou ia fazer diferente. Aliás, se eu tivesse esse livro, né, Maternar, quando eu tive meus filhos, ia ser diferente. Então, é importante a gente pensar que até os 7 anos é formada a personalidade. E é a base para a vida toda. Uma casa, ela precisa ter uma base muito bem estabelecida, muito bem sólida. Porque se você colocar, levantar as paredes, e ela não for sólida, não for, né, tiver forças, e você colocar um ornamento pesado, vai rachar. Não, tu construir uma casa sobre areia vai afundar. Exatamente. Por isso que a gente fala que a gente tem que construir o nosso lar, e nós não estamos falando arquitetonicamente, em cima de uma rocha. Exato. Porque firme é dura. Mas na arquitetura é a mesma coisa. A gente tem que construir uma casa em cima de uma fundação firme e dura. Eu acho que criar um filho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, até os 7 anos, ele forma a personalidade dele. Né? Se eu dei autonomia, se eu acolhi as emoções dele. Né? Quantas vezes a gente ouve, o homem não chora. Né? E quantos homens feridos tem por aí. Né? Não só homens, mas mulheres também. Mas assim, se o adulto não foi curado, não foi ressignificar tudo isso que aconteceu, que não é o que acontece, é como a gente lida com o que acontece com a gente, né? Então, se ele não conseguiu ressignificar isso, rever isso, ele vai repetir com os filhos, de alguma forma, né? E às vezes é tão importante isso, Lidiane, que às vezes eu atendo pais e dizem assim, minha filha é tão ansiosa e se cobra tanto na escola. Eu digo, tá, e como é que é você? Não, mas eu digo para ela que não tem problema dela tirar nota baixa, que ela tem que dar o melhor dela, mas sem cobrança. E como é que é a sua postura? Não, eu é outra coisa, né, Josi? Eu é outra coisa, eu me cobro muito, eu não posso errar, eu trabalho tenho que até tarde. Eu me cobro um monte, exatamente. E aí ela tá falando uma coisa e fazendo outra. Exatamente. E a criança, ela aprende mais pelo exemplo, pelas não verbal, do que pelo verbal. Então, como Maria Montessori, ela fala que a criança observa o mundo para viver no mundo. Como é que meu pai age diante de uma frustração? Ele grita, ele bate, ele faz, né, xinga. Como é que eles agem? A minha mãe, o meu pai, enfim, todos os adultos, né? Como é que eles agem? E aí a criança vai replicar. Entende? Então, quando a gente entende a criança, começa a ver a criança com outro olhar. Hoje em dia, tem uma linha tênue entre educar com respeito, né, com essa linha de que eu vou potencializar a minha criança e também de deixar ela fazer o que quer. Né? Autonomia de negligenciar. Total, né? Total. A criança não pode ter autonomia desse jeito, total. Né? São as micro decisões que ela precisa ter. A criança, por exemplo, de 3 anos, ela tem capacidade de escolher uma roupa. Ela não sabe que roupa ela vai colocar. Quantas vezes... Ela sabe fazer as combinações. As combinações. Ou a roupa adequada para o lugar que vai. Exatamente. Ela não tem. Né? É igual um adolescente também. Ele pode ter... ele tem condições de tomar algumas decisões, mas tem decisões que ele não pode tomar. Ele não tem capacidade ainda. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, ao invés da gente potencializar a educação dessa criança, potencializar essa criança para ser um adulto responsável, um adulto íntegro, um adulto que vai respeitar os outros, né? Ele vai ser aquela criança, aquele adulto egoísta, aquele adulto que acha que o mundo deve alguma coisa para ele, né? Então, é preciso ter essa clareza, porque, eu respeito meu filho e eu vou deixar ele decidir, né? Outro dia atendi uma mãe que ela disse assim, eu dou total autonomia para minha filha, tem 3 anos, e eu pergunto para ela se ela quer ir no balé ou não. Digo, não, ela não tem capacidade neural de decidir se ela quer ir no balé ou não. E talvez ela queira ficar em casa, porque a mamãe vai ficar em casa. Ela quer ficar em casa com a mamãe. Ela não vai querer ir pro balé. Sim. Entende? Então, vamos mudar essa pergunta. Você vai dar autonomia, mas de outra forma. Que roupa que tu quer ir pro balé? A vermelha ou a azul? E também não vai deixar o guarda-roupa dela. Que roupa tu quer ir? Não. De biquíni pro balé. Entende? Então, são coisas que eu posso dar autonomia, mas de uma forma
que ela possa tomar as decisões e que ela possa se desenvolver com isso. Eu falo que nem nós adultos conseguimos tomar decisões certas na vida. É verdade, é verdade. Se a gente erra, né? Tendo que tomar decisões importantíssimas, pensa criança que não tem esse discernimento, não consegue botar os prós, os contras, não consegue pensar no futuro. Se eu não for no balé hoje, o que vai ser? Quando eu tiver 14 anos e quiser ser bailarina, não vou... Eles não têm esse discernimento, né? Exatamente. E por isso que é preciso desenvolver. Nosso cérebro, essa parte pensante, né? Que eu digo, planejadora, né? Do córtex pré-frontal, ela fica pronta só depois dos 25 anos. Então, 25? É. Ah, eu achava que era 21. Não. É por volta dos 25, né? A maioria dos autores falam por volta dos 25. Eu vi também que a adolescência e até os 21. A jovem, juventude, até o 21. Agora eles estão querendo passar para 26. Há muitas controvérsias, né? Eu acho que a gente tem que ver o indivíduo, né? A criança, o adolescente, como uma forma linear. Ele vai crescendo. Então, não tem uma data específica, né? Tem gente que a gente sabe que tem 50, 60 anos que não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido, né? Então, é uma constante. Eu acho que, assim, devido à neuroplasticidade que a gente tem, a gente consegue aprender muitas coisas ao longo da vida. Sim. Não é porque eu tenho 48 anos que eu não vou aprender mais nada, já aprendi tudo, que eu não... Não, eu vou aprender, tem muita coisa para aprender, por isso que eu não paro de estudar. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Não se limitar a datas a gente precisa entender que é um indivíduo que está em desenvolvimento. E único, como a gente falou lá no começo... Cada um é único. É único. Cada um tem o seu tempo. Cada um vai entender os estímulos externos de uma maneira única. E é por isso que vem os traumas, né? Que não é o que aconteceu. Né? Pode ser que, por exemplo, entre um cachorro bravo aqui, eu vou reagir de uma forma e você vai reagir de outra. Sim. Né? São coisas diferentes. E para mim foi um trauma aquilo ali. Para você não, foi tranquilo. É como eu reajo diante daquilo ali. O que para mim, qual é o significado daquilo ali? Entende? Não é o que realmente aconteceu. Que tem coisas que acontecem, né? Por que a gente fala que, eu crio meus filhos tudo igual, mas um tem diferente do outro. Reage de uma forma, outro. Somos singulares. Né? Então é a forma como eu me senti. Então, é muito bom a gente ter conversas difíceis, seja, eu digo até de relacionamentos, de amigos, todo tipo de relacionamento, como eu me senti. Lidiane, você não me deu bom dia hoje quando chegou. Eu me senti tão mal, me senti tão excluída. Eu me senti. Não é que você foi grosseira, não. Às vezes você chega, né, com a cabeça cheia de problemas, brigou com o marido, brigou com o filho, ou esqueceu o que tinha que fazer. Enfim, N coisas que a gente tá com a mente muito. E aí a gente traz, não, a Lidiane, ela não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa para ela. Aí já começa a fomentar algo que não, um sentimento que não é legal. Então, se eu chegar pra ti, Lidiane, eu me senti assim, procede. É verdadeiro isso? Você não tá brava comigo? Né? Eu me senti assim. Então, quando a gente tem esse entendimento, muda tudo. Né? Então, é importante a gente ver como que eu me sinto. Né? Tem um pressuposto da PNL que ele diz assim que é como eu me sinto, como eu sinto o outro, como eu me sinto com o outro. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem? Estou me sentindo feliz? Como é que eu sinto o outro? A Lidiane está tranquila, nós estamos conversando. Como é que eu me sinto com o outro? Eu estou bem. Lidiane é uma colega desde a infância, né? Então, eu estou em casa. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente precisa entender. E assim como a criança também ver os outros, né? Como é que ela se sente? Ver os outros, ver o ambiente, ver o entorno, né? Como ela se sente? Ela se sente bem naquele ambiente? Né? Como é que ela está envolvida naquilo ali? Josi, quero falar um pouquinho sobre esse livro. Maternar, gerar, gestar, parir e cuidar. Desafio de toda mãe. O título podia ser assim, Desafio de ser mãe. Desafio de ser mãe. São várias autoras? São 28 autoras. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, de diversas áreas, tá? Tem advogada, tem fisioterapeuta, psicóloga, tem muita coisa ali.
E cada todas uma voltadas para maternar. Por maternar, mas cada uma num tema, num tópico ali. Uhum. E tu fala sobre? Sobre as emoções da mãe pro bebê. Do primeiro lar. Do primeira casinha do bebê. Da nossa primeira casa. Ah, que legal. Onde que o pessoal pode encontrar o livro? Tem na Amazon. Tem na Amazon? Uhum. Pessoal, maternar, gerar, gestar, parir e cuidar. A descrição vai estar aqui do vídeo sobre o livro, as redes sociais da Josi também. Isso. Lá também eles encontram o link do livro? Sim. Nas tuas redes sociais também. Você pode encontrar o link do livro. É primordial para qualquer mãe. Eu nem digo de primeira viagem, né? Porque a gente sempre tem muito para aprender. Primeira, segunda, terceira. Filhos, né? E assim, cada gestação é uma gestação, cada filho é um filho. É singular. Então, a gente já não é a mesma, né? Exatamente. Então, eu gostaria muito de ter tido esse livro quando eu tive meus filhos, né? E eu sempre digo, eu já era pedagoga quando eu tive meus filhos, e olha o quanto eu penei, quanto eu tive, né? Porque a gente traz uma bagagem de casa. A nossa educação que nós tivemos foi registrada na nossa mente, nossos caminhos neurais. Derramou água, apanhou. Fez isso, fica de castigo. Então, já é um caminho. Aí, para a gente desconstruir esse caminho, construir um caminho novo, neural, dá trabalho. Sim. Né? E aí, a gente precisa de... e o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele foi programado para não gastar energia. Então, a gente vai no automático. Então, muitas vezes, precisa pensar, calma, respira, vamos trabalhar na iluminação para a gente conseguir fazer o melhor. Que tipo de ser humano eu quero construir, que eu quero deixar para o mundo? Né? E esse é o meu legado. Que tipo de sociedade eu quero deixar? Legal. Eu ia pedir para te mandar um recadinho pro pessoal de casa, pra gente ir finalizando aqui o espaço aberto, mas eu acho que reforçando isso que tu falou ali, né? A conexão, o legado que tu quer deixar e a conexão humana que tu vai fazer com as pessoas ao teu redor, né? Exato. É muito importante porque a gente constrói uma casa, né? Um lar, né? Físico. Mas a gente, muitas vezes, a gente esquece o lar emocional, né? E é isso que vai ficar. É essa bagagem emocional que ele vai levar para o resto da vida. Essa história emocional. E o que ele está levando para a vida dele? Né? São traumas, né? Quando eu digo traumas, não é que você foi uma péssima mãe. Sim. Traumas a gente sempre vai ter. Eu digo que, infelizmente, eu não vou conseguir criar um meu filho sem traumas. Ele vai ter, porque o trauma... ele é aquilo que acontece, como eu me senti com o que aconteceu. Tá? Então, eu não vou ter como controlar isso do meu filho, de ninguém, só de mim mesmo. Então, eu preciso ensinar o meu filho a ser emocionalmente saudável. Legal. Né? A acolher as emoções, né? Permitir que elas fluem, né? E como lidar com isso. E aí, muitas vezes, a gente não consegue, né, passar isso. Então, eu costumo guiar pais para que eles consigam fazer isso com mais tranquilidade. E eu digo que a educação que eu dou para o meu filho em casa, né, desenvolvendo a empatia, desenvolvendo os valores, os princípios, né, que eu acredito que sejam bons, né, que essa educação ela vai reverberar na vizinha, vai reverberar lá na sala de aula, porque ele vai passar aquilo que eu estou passando para ele. Aquilo que nós vivemos em casa, ele vai levar para a escola. Ele vai se comportar igual. A gente percebe muito as crianças na sala de aula, nossos professores, né, como que ele é em casa, né, a educação que ele recebe lá em sala de aula. Então, isso vai reverberar. Imagina uma amiga minha, ela tem 2 filhinhos também, um de 7 anos, e veio um amiguinho chamar ele para brincar. Aí ele disse, não, espera um pouquinho que eu tô terminando de fazer a minha rotina. Ele, rotina? Que rotina? O que é rotina? Aí ele foi falar, porque eu preciso cuidar dos cachorros, eu preciso fazer o meu matinal, eu preciso fazer a leitura da Bíblia, eu preciso tal. Tu faz isso? Tu ensina a minha mãe a fazer? Sabe? Então, assim, é legal, porque tu passa para os outros. Porque tem momentos de brincar, tem momentos de fazer o que tem que ser feito. Tem responsabilidades. Exato.
né? Então, isso vai reverberar. E eu digo assim que eu almejo, né? Se eu conseguir mudar uma família, ajudar uma família a transformar um lar, eu vou estar transformando a sociedade de amanhã. Sim. Que esses serão os nossos políticos, os nossos médicos, todos. Entende? Vai ser de amanhã. Amanhã nós estamos velhinhos lá, vão lá pro médico, e se ele não desenvolver uma empatia, ele não vai olhar para você. Ele não vai olhar para você como um ser humano, como um simples ser humano. E eu sempre peço a Deus, assim, que nunca me tire do coração, né, da mente, que é olhar para um ser humano como um ser humano. Seja ele criança, seja ele adulto, seja ele idoso, um ser humano. Que a gente está perdendo isso. Ótimo. Perfeito, ó. Até arrepiada. Isso mesmo, Josi. Que conversa boa. Dá muito conteúdo ainda. Dá. Eu amo, né? Eu sou suspeita a falar que eu amo falar sobre isso. Eu gosto de pessoas, gosto de falar sobre pessoas, desenvolvimento humano. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ter tido a disponibilidade de vir aqui no Espaço Aberto. É sempre bem-vinda. Obrigada. As redes sociais da Josi vão estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Conta aqui pra gente o que tu mais gostou nessa conversa, né? Como tu educa teus filhos, como tu foi educado, para que a gente possa trocar uma ideia também com vocês aí. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom. E a gente se vê no próximo Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.